tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes que a gente recebe sobre o fluxo de cadência de e-mails, sobre como você montar um fluxo de cadência realmente eficiente, o que o pessoal sempre costuma perguntar pra gente durante os nossos atendimentos, os apoios na hora de criar as estratégias de vendas. A gente fez um apanhado das 10 perguntas frequentes que a nossa equipe sempre recebe sobre os clientes que acabam de montar um fluxo de cadência de e-mail no T-Control. E eu resolvi compartilhar com vocês as respostas dessas perguntas. Quais são as perguntas e, claro, as respostas. Então, se você quer saber como funciona um fluxo de cadências, o que de repente você pode ou não fazer, esse vídeo é para você. Então vamos lá, hora de responder as perguntas, mas antes disso eu vou explicar rapidamente o que é um fluxo de cadência de e-mail. Basicamente, o fluxo de cadência é o e-mail, o envio de e-mails para os seus futuros clientes de forma programada. Vamos lá, você usa o gerador de leads do T-Control ou então você tem uma lista de empresas, de contatos de pessoas que trabalham em empresas e você quer começar um relacionamento com essas empresas, quer começar a prospectar esses clientes, ok? Você pode, no T-Control, montar um fluxo, ou seja, uma sequência de e-mails que serão enviados para essas pessoas com dia e hora marcada. Esse tipo de ação evita que o vendedor precise fazer de forma manual o envio detalhado de cada e-mail para cada cliente. Então poupa um tempo precioso para que ele negocie, para que ele fale mais com os novos clientes ou com as negociações. Então, o fluxo de cadência serve para otimizar o tempo do vendedor. É o envio programado de e-mails para que gere um engajamento e inicie um relacionamento para que se torne uma futura venda, tá bom? Lembrando, fluxo de cadências não é o mesmo que e-mail marketing, tá? Por mais que os dois sejam feitos através de e-mail, há diferenças na prática. O e-mail marketing você faz um envio de uma promoção, o anexo do seu catálogo, manda links para o cliente acessar o seu artigo, o seu blog, isso é e-mail marketing. O fluxo de cadências, ele existe para que você comece uma negociação. Ele tem como objetivo fazer com que você fale com o seu cliente. Bom, agora que você já entendeu realmente o que é fluxo de cadências, hora de responder as perguntas, tá? Primeira delas, qual a quantidade ideal de contatos por cadência? Bom, lembrando, cadência é uma coisa e e-mail marketing é outra. Quando o e-mail marketing você pode mandar lá 100 mil e-mails para uma lista, né, de 100 mil, de 1 milhão de contatos, no fluxo de cadências o ideal é que você tenha personalização, que você tenha poucos contatos em cada uma delas. Então, se você tiver lá 30, 50, até 70 contatos em uma cadência, tá tudo certo. Você vai garantir um bom acompanhamento e a personalização desses envios, tá? Então a quantidade ideal é que você mantenha sempre em torno de 70 contatos. Tem algumas exceções que são cadências abertas. O que são cadências abertas? Por exemplo, vamos supor que você tenha um robô ativo no T-Control e esse robô todos os dias entregue para você 50, 60 novas empresas. Então você vai ter 50, 60 novas empresas entrando naquela segmentação, naquele fluxo de cadências. Porém, você está garantindo que todas elas tenham a mesma segmentação, que tenham o mesmo perfil de comportamento, tá? Então, há essas exceções, mas o ideal é que você mantenha um fluxo de cadências, sempre uma segmentação com 50, 70 pessoas no máximo. Segunda pergunta, qual o limite ideal de envios? Bom, não há limite ideal de envios. Por dia você pode mandar quantos e-mails o seu servidor permitir, tá? A gente recomenda sempre que você vá evoluindo gradativamente. Não comece já de repente com 1000 disparos por dia, porque, primeiro, como você não tem o hábito, é muito importante que você identifique primeiro o que é positivo e o que não é na sua estratégia de e-mails, tá? Para daí sim você ir aumentando. A gente já teve casos de clientes no T-Control que programou 70 cadências diferentes para enviar e cada uma para 1000, 2000 contatos, tá? Isso não funciona. Você acaba se perdendo, de repente o seu domínio pode ser considerado spam
porque a quantidade de envios em pouco tempo é muito alta, então é preciso ter um cuidado quanto a isso. Claro, a nossa equipe acompanha com você e sugere ações para que você evite que isso aconteça, né, de forma negativa, tá? Mas é importante você respeitar sim alguns limites. Terceira pergunta: quantos e-mails posso enviar por dia? Como eu falei na pergunta anterior, você pode enviar quantos e-mails você quiser, no P-Control não tem limite. Então, se você quiser programar um envio de 1.000, 10.000 e-mails, tá tudo certo, desde que você tenha capacidade de envio para isso, tá? O P-Control, ele faz o envio através da sua conta. Então, se você programar um envio de 10.000 e-mails, ele vai enviar, tá bom? Mas a gente acompanha junto com você para evitar que algo de errado aconteça. Pergunta 4. Posso programar um envio para vários produtos com e-mails diferentes? Bom, você pode programar sim um envio para vários produtos. Você pode montar segmentações quantas você quiser, tá? Agora, para cada empresa, para cada uma delas que esteja no seu pipeline ou na sua lista de oportunidades dentro do P-Control, você pode selecionar um e-mail por vez, tá? Isso evita que você encaminhe de repente. Imagina que o P-Control trouxe para você 80 e-mails de uma única empresa. Você vai enviar 80 e-mails para aquela empresa? Isso pode prejudicar, pode pegar mal para você. Então, para evitar que isso aconteça, no P-Control você pode fazer a seleção de um e-mail por vez para fazer esse envio automático. Pergunta número 5. Qual conteúdo devo enviar? Boa. Na cadência de e-mail, no fluxo de cadências de e-mail, o conteúdo tem que ser objetivo, tem que ser direto, tá? E quando eu digo objetivo é nos dois sentidos. Primeiro, que ele não pode ser muito longo, você não pode ter uma extensão muito grande no seu texto. E segundo, que você tem que saber o que você quer. Por exemplo, o fluxo de cadência de e-mails ele é indicado para iniciar um relacionamento com o seu cliente para que você possa apresentar o seu produto, marcar uma reunião, uma ligação. Então você tem que ser objetivo. No e-mail, o conteúdo tem que focar se você quer agendar uma ligação, se você quer agendar uma visita, então ele tem que focar nisso. Evita ficar mandando de cara catálogo, link, isso não funciona na prospecção. Funciona para e-mail marketing, para prospecção não funciona. Então o conteúdo tem que ser objetivo, tem que ser direto e objetivo no segundo sentido, objetivo de saber o que você quer, tá bom? Isso vai ajudar você a elevar as suas taxas de abertura, a sua taxa de conversão em vendas. Pergunta número 6. O que fazer quando um cliente respondeu o meu e-mail? Boa. Fluxo de cadências você pode programar de acordo com as ações do cliente. Então, por exemplo, você encaminha o primeiro e-mail do fluxo de cadências. O seu cliente abriu esse e-mail, você tem lá como saber exatamente a hora que ele abriu, o dia, enfim. Depois disso, se o cliente não te respondeu, você já está programado o envio de um novo contato para ele. Isso tudo na sua cadência, sem que você tenha que fazer nada de forma manual. Se o cliente recebeu esse e-mail e também não abriu, você já pode deixar programado um outro envio. É isso que funciona, é assim que funciona o fluxo de cadências. Agora, se o cliente te respondeu, provavelmente o seu objetivo já foi cumprido. Aquela cadência, se tem o objetivo de agendar uma reunião, saber quem é a pessoa certa, enfim, foi atingido, você tem que descartar essa pessoa da cadência. E lá no P-Control, lá no fluxo de cadência, tem um botão específico que você retira aquela pessoa automaticamente daquele fluxo de cadências. E assim você evita que ele receba outros contatos de forma indevida. Então ajuda você também a ter praticidade e rapidez nisso, tá? Então, poxa, o cliente te respondeu, o objetivo foi atingido, clique em um botão e pronto, você já tira ele automaticamente da cadência. Pergunta 7. O que fazer quando o cliente não responde meus e-mails? Boa! Bom, o objetivo é iniciar um relacionamento, fazer a prospecção, oferecer o seu produto para o seu cliente. Se ele não te respondeu, das duas uma. Ou esse cliente não tem realmente interesse nenhum no que você tem a oferecer, ou de repente o cliente pode estar de férias, enfim, são N variáveis que podem acontecer nesse período. E o ideal é que você avalie de acordo com a sua estratégia. Não existe uma regra exata para o que você deve ou não fazer. Você tem que avaliar de acordo com a sua estratégia. Mas aqui vão algumas recomendações. Primeira delas, se você tem um grande número de contatos sendo enviados com frequência e aquele cliente já passou por toda a sua cadência e não te respondeu, o recomendado é que você faça o descarte desse cliente. Porque talvez ele não esteja no momento de compra, talvez ele não queira
o seu produto, ou mesmo não tenha o perfil. Então você não tem por que ficar dedicando tempo, né, e energia para aquele cliente. Então a melhor coisa que você tem a fazer, na maioria das vezes, descarta aquele cliente da sua cadência, talvez até mesmo do seu pipeline, tá bom? Então não tem por que você ficar. Mas repito, depende muito da sua estratégia. O ideal é que você faça uma avaliação prévia de quais as condições que você coloca para descartar um cliente da sua cadência. Pergunta 8. Posso programar o envio para as etapas do meu pipeline? Essa pergunta é o seguinte: você pode montar a segmentação, você pode escolher para quem você vai enviar os seus e-mails de acordo com muitas variáveis no P-Control. Por exemplo, você pode programar para um robô, então sempre que o P-Control, o gerador de leads, encontrar novos contatos, ele já mandar e-mails para aquelas empresas. Você pode escolher uma etapa do seu funil e programar o envio também, tá? Então vamos supor que você esteja em negociação com um cliente, tá? Você já começou a falar com ele e ele está na etapa 3 do seu pipeline, por exemplo. Você pode programar para que depois de 3 dias que ele esteja naquela etapa do funil, ele recebeu um e-mail para saber como é que está, por exemplo. Oi fulano, tudo bem? Queria saber se você tem alguma dúvida, queria saber se está tudo certo para a gente seguir adiante com a nossa proposta. Enfim, tudo de forma automatizada. A cadência existe para adiantar, para melhorar a produtividade da equipe comercial, evitando que seja feito trabalhos manuais. Então, quanto mais cadências ativas você tiver para otimizar o tempo, melhor. Então você pode montar por status do cliente, se você já vendeu para ele, se você deu uma perda, ou seja, não vendeu para ele, de acordo com as etapas do funil. Enfim, você escolhe até por estagnação. Eu quero clientes que eu não falo há 10 dias, eu quero mandar um e-mail para ele para reiniciar uma conversa. Você pode programar até isso também no P-Control. Pergunta 9. E se o e-mail voltar ou não for entregue? Boa! Você tem 2 ações que você pode executar nesse caso, tá? Vamos supor que o e-mail tenha sido enviado e ele voltou, não foi entregue por algum motivo. Se no P-Control, na lista de oportunidades, você tem outras opções de e-mails, basta que você selecione um novo e-mail como padrão. E aí os e-mails vão ser enviados para aquele novo e-mail que você selecionou. Se não tiver outro e-mail, se realmente o e-mail voltou, o ideal é que você retire essa empresa da cadência, porque não faz sentido ele ficar tentando enviar para alguém que não vai receber, tá? Então o ideal é que você ou escolha outro e-mail ou faça um descarte para que não fique tentando fazer novos envios. E a última pergunta, pergunta número 10. Posso montar um fluxo de cadências para e-mails antigos? Pode e deve. Pode e deve, tá? Não estou falando de montar e-mail marketing, mas poxa, se você tem lá clientes que você já negociou alguma vez e por algum motivo não fechou, poxa, ele está na sua base, nada impede você de retomar uma negociação com eles. De repente o cenário dele é outro, né? E é bom você ter esse relacionamento com o seu cliente com frequência. Então você pode e deve ter sim cadências programadas para os seus clientes antigos ou que não compraram de você por algum motivo. Vou te dar um exemplo. De repente algum cliente que começou a negociar com você, seguiu até várias etapas do seu pipeline e quando faltava alguma coisa para fechar, algo aconteceu e não foi possível finalizar com ele. Você pode programar um envio para aquela cadência e para aquele status no P-Control. Então isso ajuda você a deixar programado sem ter que o vendedor vá lá e pesquise um a um, tudo de forma automática, tá? Repito, fluxo de cadências existe para poupar o seu tempo. Então quanto mais você tiver otimizado, né, dessa forma, melhor, maior sua produtividade, mais contatos com seus clientes você vai fazer, tá bom? Então é isso. Essas 10 perguntas a nossa equipe recebeu lá no chat, ou quanto por telefone, quanto fazer o atendimento com os nossos clientes que utilizam o P-Control. Se você tiver mais alguma dúvida, poxa, manda aqui pra gente, pode pôr nos comentários, ou manda pra gente lá no P-Control, que a gente faz questão de responder todas elas, tá bom? A gente tá aqui para ajudar você a gerar mais negócios. Lembrando, se você não conhece o P-Control ainda, pode fazer o teste grátis do gerador de leads. O CRM também é de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar, fazer o seu cadastro e começar a usar hoje mesmo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Da terça a toda quinta, às 11, tem vídeo novo. Grande abraço e ótimas vendas.